Oi, amigos, eu quero trazer dados sobre a violência doméstica, a violência familiar entre homens e mulheres. Dados de um inquérito policial que foi feito lá em 1985, lá nos Estados Unidos, mas independente da geografia onde foi feito, é algo que a gente precisa pensar sobre a desigualdade do tratamento entre homens e mulheres e que tem sido gerado na nossa sociedade a partir ali dos anos 70, onde começa a surgir mais a fundo o discurso femista, que não é feminista, mas é a parte radical do feminismo, a partir dessas mulheres com dores, com ressentimentos, que elevam um discurso assim como o Valery Solanas, que escreve o seu Scum, que fala sobre essa misandria, esse ódio aos homens. Os homens são violentos, os homens são maus, os homens são culpados. Precisamos fazer com que os homens sumam da sociedade. Essa é a fala feminista, radical, que é femista. Se você quiser, você pode procurar aí Valery Solanas, que escreveu o Scum, que é um livro que fala bastante sobre isso. Enfim, isso acaba gerando um ódio sobre os homens. E nós precisamos rever isso, porque isso tem provocado um tratamento desigual. Nós precisamos falar da violência contra as mulheres? Sim. Precisamos falar daquilo que é causado às mulheres? Sim, ok. Mas também aquilo que é os homens. Nós não precisamos elevar algo e ignorar o outro que existe. O homem, invisibilizar o homem, silenciar o homem. Não podemos fazer isso, porque isso causa grandes perturbações sociais. Isso invisibiliza a paternidade, a função do pai, isso afeta as famílias. E tem um livro que se chama Violência Física em Famílias Americanas, Fatores de Risco e Adaptações à Violência em 8.145 famílias que foram feitas esses testes. E nesse livro de Murray A. Strauss, que é um sociólogo, fundador do instituto, de um laboratório que faz essas investigações sobre a família, ele é referência mundial em estudos sobre violência familiar e disciplina física infantil, e o Richard Gelles, que também é sociólogo, especialista em política pública e violência doméstica, e ele é professor da Universidade da Pensilvânia. Então eles fizeram esse livro, que tem esses estudos, e que inclui esse inquérito policial de 1985, e que nesse inquérito diz o seguinte: quando a mulher chamava a polícia para relatar violência, o homem foi expulso de casa 41,4% dos casos. O homem foi ameaçado com prisão imediata em 28,2% dos casos. Foi preso de fato em 15,2% dos casos. Quando o homem chamava a polícia, a mulher foi expulsa de casa 0% dos casos. A mulher foi ameaçada com prisão imediata em 0% dos casos. Foi presa de fato em 0% dos casos. E em 12,1% dos casos, o próprio homem que chamou a polícia foi preso. Então há uma desigualdade na relação aí, no tratamento em relação a homens e mulheres. Então quando a mulher chama a polícia, automaticamente o homem é visto como agressor e ele já vai receber ali a punição, prisão, ele é expulso de casa, é preso. Mas quando a mulher chama, não acontece a mesma coisa. Então onde está aí a igualdade? Em 1985 e hoje, isso ainda permanece? O discurso femista de misandria, ódio aos homens, que coloca os homens como agressores em potencial, tem ganhado voz. E isso tem gerado essa dificuldade na relação entre homens e mulheres. Tem prejudicado a convivência social, tem prejudicado a visão entre o homem e a mulher e, consequentemente, familiar. O que isso tem provocado nas famílias? Essas discussões de gêneros, essas discórdias e confusões, tem provocado o que nas famílias? Quem mais tem sido prejudicado são os filhos, porque mulheres têm provocado alienação parental. Muitos homens que eu converso e na clínica, ou que entram em contato comigo, falam que as mães têm afastado os filhos deles,
E isso tem prejudicado a relação deles. Esse filho tem sido afastado desse pai, dessa função paterna que é extremamente essencial para a construção psíquica deles. Se os pais têm problemas, ok, mas o problema do pai é com a mãe, da mãe com o pai, e não com o filho. Infelizmente isso tem acontecido. Infelizmente filhos têm sido adoecidos, têm sido isolados dessa presença paterna, dessa função que coloca o princípio da lei no psiquismo, e essa criança vai crescer numa sociedade que vai lhe colocar limites, mas ela não vai ter essa capacidade de lidar com a frustração do não pode isso. Ela vai para a escola, ela não vai saber lidar com os professores, com as lideranças, com as autoridades da sociedade, com o patrão, porque a função paterna foi esvaziada, foi declinada. O princípio da lei, o princípio da realidade. Tira o princípio da função paterna de uma sociedade e nós vamos ter o caos. Então isso é muito preocupante. Vamos rever isso, vamos rever esses dados, vamos rever esse discurso. Ninguém está falando que não existe violência contra as mulheres. Existe, mas não pode também ignorar uma outra verdade, que também existe violência contra os homens, que as mulheres também são violentas e que violência não tem nada a ver com gênero. Nós precisamos pensar nessas infâncias que estão sofrendo com isso. E, consequentemente, a sociedade, e que está aí visível no nosso dia a dia. A violência aumenta, inclusive, neste meu último livro, Este Mundo Precisa de Lei, o Princípio Divino da Unidade do Ser, eu coloco aqui essa questão da mudança da estrutura psíquica, da neurose para a psicose. A neurose, quando você é construído a partir de uma família que tem função paterna, função materna, tem a construção da lei, do não, tem, dentro de termos psicanalíticos, o complexo de Édipo, tem essa presença paterna dos pais e que vai fazer surgir uma instância que a gente chama de superego, uma consciência moral. Mas, quando tira-se a função do pai, nós estamos criando um ser potencialmente psicótico, que tem sérias dificuldades nas relações de convivência sociais. Isso é muito sério. Os casos nas escolas de violência aumentam, entre os colegas aumentam, a violência na rua, a estrutura psicótica começa a ser cada vez mais visível na sociedade, na rua, na fila do pão, na fila do mercado, no trânsito. Então isso é muito preocupante. Vamos pensar sobre isso. Vamos rever tudo isso que nós estamos vivendo. Quer colocar as mulheres em evidência na sociedade? Ok, isso é bom. Mas não precisa diminuir o homem. Precisam caminhar juntos, lado a lado, não num discurso verticalizado. Quem é maior? Quem é menor? Isso é um discurso, usando a teologia, é um discurso babilônico, e Babilônia é confusão. Babilônia que quer construir uma torre vertical até os céus. Mas o propósito divino da vida é horizontal. As relações são horizontais. Homem e mulher caminham lado a lado. Não precisa ser um maior que o outro. Não precisa o homem ser maior que a mulher. E nem a mulher ser maior que o homem. Juntos, lado a lado. Assim como diz o mito do Gênesis, do Jardim do Éden. Do lado. A mulher é tirada do lado. Da costela, do lado. Não é em cima e nem abaixo. O homem também não está à frente nem atrás. A mulher não está à frente nem atrás. É do lado. Precisamos entender isso. Bom, isso que eu gostaria de falar para nós refletirmos.